Mais governadores, Reinaldo, criticaram o texto da Câmara que mudou a cobrança do ICMS dos combustíveis. A gente tem falado bastante sobre esse assunto aqui. Dessa vez foi o Wellington Dias, do Piauí, que também é presidente do Consórcio Nordeste. Ele chamou a proposta do Arthur Lira, presidente da Câmara, de enganação. E disse o que você já explicou aqui, Reinaldo, que a gasolina vai ficar só um pouquinho mais barata e no curto prazo. Se o preço do petróleo aumentar lá fora, por exemplo, a gasolina voltaria então a custar a mesma coisa de hoje. Enquanto isso, os estados perdem muita arrecadação, né? Lira, por sua vez, continua se defendendo das críticas. E ele resolveu apelar para o populismo, Reinaldo. Ele afirmou hoje o seguinte, isso é o Arthur Lira falando: a Câmara não está contra os governadores, mas sim a favor, o povo que nos elegeu. Eu tenho só que lastimar, porque talvez esse senhor não sinta no bolso a dificuldade de um caminhoneiro, de um Uber, de um taxista, os fretes que impactam a vida do brasileiro de uma maneira geral, e nós não podemos ficar na letargia, na inércia de não fazermos nada. E aí a forma que Vossa Excelência encontrou de fazer foi tomar dinheiro dos estados. Olha aqui, os cálculos variam, né, daqueles feitos pelo Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação dos Estados, Distrito Federal e Tributação, o CONCEFAS, aos cálculos feitos pela Federação Brasileira da Associação de Fiscais e Tributos Estaduais. Essa perda dos estados vai de 24 bilhões até 31 bilhões. Né? E essa afirmação do Lira, obviamente, joga a responsabilidade nas costas dos governadores. E ele sabe que daqui a pouco o consumidor nem vai estar sentindo mais nada, apenas que jogou a responsabilidade, tenta tirar do colo do Bolsonaro e jogar para os governadores. Né? Eu ainda voltarei a esse assunto para, com mais detalhes, evidenciar quão perversa é essa decisão aparentemente boa, que, no fim das contas, resulta em prejuízo para os pobres. Sabe por quê? Que tira a arrecadação dos estados e tira a arrecadação dos municípios. Que parcela de 25% de ICMS, essa parcela vai para os municípios também. E aí, tira de todo mundo. Né? Inclusive dos pobres que precisam de serviços públicos. Ainda voltarei a esse assunto hoje, tá? Com mais detalhes. Eu fiquei de falar um pouco mais sobre essa questão dos combustíveis, e é importante, embora seja um assunto aparentemente técnico, mas é preciso que vocês entendam quando um governo está usando uma artimanha, um truque, com o auxílio do presidente da Câmara, para tentar transferir responsabilidades. E, na prática, insisto, cortar dinheiro dos pobres. Olha aqui, como é que se calcula o ICMS dos combustíveis hoje? Presta atenção, os governadores, enfim, os governos dos estados perguntam aos postos de gasolina, porque o preço do combustível não é tabelado, por quanto eles estão vendendo. Tá? Aí eles fazem uma média do valor de 15 dias e estabelecem então a cobrança do ICMS sobre essa média. O nome disso é preço médio ponderado ao consumidor final. Vocês entenderam que não é a cobrança do ICMS que incide no preço, mas é o preço realmente cobrado que acaba resultando na cobrança do ICMS? Ficou claro o que eu disse, meninos? Uhum. Não é assim, eu vou cobrar ICMS. A cada vez que o cara põe gasolina, eu cobro ICMS. Não, esse ICMS, o valor sobre o qual incide o ICMS, é a partir do preço cobrado na bomba. Quem disse que isso aqui vai baratear o preço na bomba? Quem disse que vai baratear o preço na bomba? Não vai. Não necessariamente. Isso só vai diminuir a arrecadação dos estados. Então assim, não, nós vamos agora cobrar o ICMS com base na média de 2 anos. Mas peraí, o preço que se vai cobrar na bomba será com base na média de 2 anos? Não. Não será.
Então, só caça a arrecadação dos estados. Mais nada. E dos municípios, porque a parcela do ICMS vai para os municípios. Então, no cálculo que se faz, o cálculo feito pelo Conselho dos Secretários de Fazenda, você vai ali caçar 25% de arrecadação, né? Comitê Nacional do Secretário de Fazenda, 25%, 24 bilhões de arrecadação. No cálculo que foi feito pela Federação Brasileira das Associações Fiscais e Tributos Estaduais, 31 bilhões 987 milhões. Só São Paulo perderia 7,5 bilhões. Minas Gerais, 3,786 bilhões. Rio Grande do Sul, 2,323. Tem uma tabela aí no ar. Bahia, 1 bilhão 625 milhões. E não vai baratear a gasolina e o diesel para o consumidor. Apenas o Bolsonaro passa a responsabilidade adiante, dá uma ferradinha nos estados e não barateia, porque basta que o barril do petróleo suba, e ele vai subir, e pronto, isso se anula. Ou que você tenha aí uma variação, ou que o dólar suba ainda mais. A depender do destrambelhamento, sobe. E aí vem o Lira e diz assim, além das outras declarações infelizes, cada governador terá sua autonomia para fixar impostos sobre combustíveis de 0 a 34%. Os governadores podem aumentar se acharem que vão ter prejuízo. Então veja o que ele está dizendo. Coloque a cabeça de vocês no patíbulo. Se vocês perderem, faz o seguinte, aumente a alíquota. Aí vocês apanham ainda mais, tomam porrada ainda mais. O presidente da Câmara sabe que está praticando uma irresponsabilidade. E que está jogando a bomba no colo dos governadores. E isso não vai resolver o preço final. Mas, de qualquer modo, os governadores arcam com a responsabilidade. Quem sabe, se eles zerarem o ICMS... Olha, é o fim da picada isso. Espero que não passe no Senado, mas nessa altura, não sei.